Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus, esse livro do Neil Walsh, em que Deus então traz ali muitas explicações para o Neil Walsh, num momento em que ele começou uma conversa assim, como ele começou reclamando da vida para Deus e de repente ele começou escrevendo as reclamações que ele tinha e de repente ele sentiu que a mão continuava se movimentando, involuntário dele está fazendo ela se movimentar, e ele entendeu então que tinha começado ali um diálogo com Deus que foi transformado em livro, 3 livros no total, mas nesse livro aqui que a gente está lendo, que é o primeiro, ele aborda principalmente temas comuns a todos e se concentra nos desafios e nas oportunidades que a vida nos oferece. E responde a muitas perguntas que já fizemos sobre vida e amor, guerra e paz, objetivo e propósito, pessoas e relacionamentos, bem e mal, o caminho para Deus e para o inferno. Então é isso que esse livro aqui, esse primeiro livro do Neil Walsh traz, todas essas, põe luz em todas essas questões. E ele diz que esse diálogo vai mudar a nossa vida. E nós já vimos, eu já fiz desde o início, a primeira parte do livro nós terminamos no vídeo anterior. Eu deixo a playlist completa aqui, se você quiser ver, se você estiver vendo esse pela primeira vez. E agora então nós vamos entrar na segunda parte do livro, que começa assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua direita, delícias perpetuamente. Salmos 16 e 11. Eu procurei o caminho para Deus a minha vida inteira, está dizendo o Neil Walsh. Aí Deus diz: eu sei disso. E agora que eu encontrei, não consigo acreditar. É como se eu estivesse sentado aqui escrevendo para mim mesmo. E aí Deus responde: você está. Isso não corresponde à minha ideia do que seria uma comunicação com Deus, diz o Neil Walsh. Você quer elementos impressivos e supérfluos? Vou ver o que posso arranjar, responde Deus. O Senhor sabe que algumas pessoas considerarão todo este livro uma blasfêmia, especialmente se continuar a mostrar-se como alguém tão sábio. E isso aqui é o Neil Walsh que está dizendo. Ele sabe então, como ali o livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, eu fiz também a playlist, eu deixo aqui se você quiser ver. Ele também, aquele livro dele, ele ficou, depois de que ele escreveu, ficou muito tempo sem ser editado, sem ser lançado, sem ser publicado, exatamente por isso. Porque com certeza ele também acreditava que muita gente ia considerar o livro como uma blasfêmia, mas foi escrito bem antes desse aqui do Neil Walsh. Então depois que o Neil Walsh passou os escritos para aqueles amigos mais próximos, e eles disseram: não, isso tem que ser levado em larga escala, todo mundo tem que conhecer, aí sim ele os transformou em livros. E aí vamos ver o que Deus diz disso. Deixe que eu lhe explique algo. Você tem essa ideia de que Deus se mostra de um único modo na vida. Ela é muito perigosa, essa ideia. Impede que veja Deus ao seu redor. Se você achar que Deus tem apenas uma aparência e se manifesta ou é de uma única maneira, deixará de ver a mim noite e dia. Passará a sua vida inteira procurando por Deus e não a encontrando a aparência, porque está procurando por Ele. Eu uso isso como um exemplo. Então Deus dizendo que ele tem que tomar cuidado com a ideia de pensar que Deus pode se mostrar de um único modo na vida. Ele diz que essa é uma ideia perigosa, porque isso vai impedi-lo de ver Deus em tudo e todos. Já que Deus é o todo e está em tudo e em todos, então é isso que ele está dizendo. Qualquer coisa, essas árvores que estão aqui do meu lado, então eu olho para elas e se eu tenho coragem de arrancá-las, quebrar as folhas, maltratar, se dependesse de mim molhar, eu não molhasse, então isso é como se eu estivesse então fazendo o mesmo para Deus. E aí então ele dizendo que se ele pode passar a vida inteira então procurando essa aparência única que ele tiver sido apresentado a Deus, e aí ele nunca vai encontrar.
Foi dito que se você não vê Deus no profano e no sagrado, perde metade da história. Essa é a grande verdade. Deus está na alegria e na tristeza, no doce e no amargo. Há um propósito divino por trás de tudo e, portanto, uma presença divina em tudo. Olha que legal esse entendimento então, porque aqui Deus traz para a nossa realidade dual, nossa realidade relativa. Aqui não há absoluto, então não há o feio e o bonito, o branco e o preto, o escuro e o claro. Então a mesma coisa, o exemplo que eu estava dando aqui dessas árvores lindas que são Deus, que eu tenho que ver Deus nelas, porque Deus está nelas, também nas ervas daninhas, que se tudo está em Deus, tudo é contido por Deus, então a erva daninha também, ela é divina. E aí por isso que ele diz, nós devemos ver Deus no profano e no sagrado. Certa vez eu comecei a escrever um livro intitulado Deus é um sanduíche de salame, diz o Neil Walsh. Esse teria sido um ótimo livro, fui eu que o inspirei. Por que não o escreveu? Pergunta Deus. Parecia uma blasfêmia, ou no mínimo horrivelmente irreverente, respondeu o Neil Walsh. E aí vamos ver o que Deus, que ele está mostrando que tem senso de humor, vai dizer. Você quer dizer maravilhosamente irreverente. O que lhe deu a ideia de que Deus é apenas reverente? Deus é o alto e o baixo, o quente e o frio, a esquerda e a direita, o reverente e o irreverente. Pensa que Deus não consegue rir? Imagina que não gosta de uma boa piada? Acha que não tem senso de humor? Eu lhe digo, Deus inventou o humor. Você tem de falar comigo formalmente? As gírias e a linguagem rude estão além da minha compreensão? Eu lhe digo que pode falar comigo como falaria com seu melhor amigo. Você acha que há uma única palavra que eu não conheço? Algo que não vi? Um som que não ouvi? Pensa que desprezo algumas dessas coisas e gosto de outras? Eu lhe digo que não desprezo coisa alguma. Nada é repulsivo para mim. Tudo é vida e a vida é a dádiva, o tesouro indescritível, o mais sagrado. Eu sou vida porque sou o que a vida é. Todos os aspectos dela têm um propósito divino. Nada existe. Nada sem um motivo compreendido é aprovado por mim. Lendo de novo então. Eu sou vida porque sou o que a vida é. Todos os aspectos dela têm um propósito divino. Nada existe. Nada sem um motivo compreendido e aprovado por mim. Ou seja, nada que exista, até aquilo que a gente pode achar que é o errado, já que nós estamos na realidade dual relativa, onde há o princípio da polaridade, onde há de um lado o negativo, do outro positivo, então Deus dizendo, nada existe, ele bem enfatiza, nada sem um motivo compreendido e aprovado por mim. Então, tudo que existe, Deus confirmando, tudo está no todo, tudo foi criado e aprovado por Deus. É por isso que eu conheço uma história até que não muito alegre, não muito legal, onde eu vi uma pessoa que quando colocava para a ratoeira para pegar os ratos, ao invés de colocar aquela ratoeira que já mata o rato de uma vez, colocava aquela ratoeira que pega o rato vivo e depois matava de uma forma torturante. E então essa pessoa me disse, mas é um rato. E aqui Deus dizendo, nada existe, nada sem um motivo compreendido e aprovado por mim. Se o rato existe, é porque ele tem a centelha divina dele na dimensão do que existe para ele agora, na compreensão dele agora, na consciência dele agora. E aí o Neil Walsh continua. Como isso é possível? E quanto ao mal que foi criado pelo homem? Você não pode criar coisa alguma, um pensamento, um objeto, um evento, uma experiência de qualquer tipo que não seja parte do plano divino. Porque o meu plano é que você crie tudo o que quiser.
Nessa liberdade está a experiência de Deus ser Deus. E esta é a experiência para a qual eu o criei. E a própria vida. Então Deus já disse ali nas páginas anteriores que o objetivo dele é estar experienciando através da gente, nós que somos a imagem e semelhança dele, somos seres infinitos divinos e somos apenas luz. Então ele criou essa realidade relativa dual e passageira, não real, relativa, ela não é absoluta. Exatamente para que ele pudesse experimentar através de cada um de nós o contrário, aquilo que o Neil Walsh está dizendo aqui quanto ao mal que foi criado pelo homem. Aí ele diz, você não pode criar coisa alguma, que não seja parte do plano divino. Porque o plano divino estava, você vai ter livre-arbítrio, então você vai criar coisas baseadas na sombra, aqui há luz e sombras. Porém, esse é o plano divino para que a gente possa experimentar e possa ter o mérito de estar esquecidos de quem somos, na realidade, voltar ao que somos. Aqui, e aí poder ser, fazer e ter tudo que a gente desejar. O mal é o que você chama de mal. Contudo, até mesmo isso eu amo. Porque é apenas por meio do que você chama de mal que pode conhecer o bem. Apenas por meio do que chama de obra do demônio que pode conhecer e realizar a obra de Deus. Eu não amo o quente mais do que o frio, o alto mais do que o baixo, a esquerda mais do que a direita. Tudo isso é relativo, parte daquilo que é. Eu não amo o bem mais do que o mal. E essas duas palavras, bem e mal, está entre aspas. Hitler foi para o céu. Quando compreender isso, compreenderá a Deus. Olha que interessante aqui. Porque ele traz o protótipo da maldade humana aqui, na minha opinião. É claro, tem muita gente que já superou Hitler, mas eu acredito que na quantidade, na largueza da maldade dele, eu acredito que ele pode ser dito, na minha forma de ver, como protótipo. Enquanto a gente diz, Hitler está no inferno, então Deus dizendo aqui, olha, Hitler foi para o céu. Quando compreender isso, compreenderá a Deus. Eu acredito que dá para entender perfeitamente, porque ele mesmo explicou, é a caminhada. Hitler, quando estava fazendo tudo que ele estava fazendo, não sozinho, evidentemente, e não sem apoio, não sem aplauso também, evidentemente, ele estava flertando estava totalmente envolto nas trevas, totalmente envolto na sombra. Mas assim que ele entendeu, que ele compreendeu, e eu não sei qual é o percurso dele, de jeito nenhum, não li nenhum livro que falasse disso depois que ele passou, mas eu li o livro do Paulo de Tarso, o livro Paulo Estevam. Eu fiz uma série ali no meu canal também, eu deixo aqui a playlist se você quiser ver. E Paulo de Tarso, ele era o perseguidor mor dos cristãos. Enquanto rabino que ele era ali, das leis mosaicas, que era olho por olho, dente por dente, só aqueles que compreendiam daquela forma, e tinha separação e tudo, enfim, ele mandava matar mesmo, mandava apedrejar. E assim que ele encontrou Jesus Cristo ali no caminho de Damasco, a ficha caiu para ele imediatamente. E a partir daí ele começou a tomar a taça de fel, as taças de fel que ele tinha oferecido aos outros. Porque a lei, eu tenho certeza que Hitler, antes de ir para o céu, ele também aconteceu isso com ele, porque ele estava sob a lei da causa e efeito. E as leis, Deus já disse aqui anteriormente, que elas são para todos, não é como as nossas leis, que aí pode acontecer que para um não seja exatamente como é para o outro. Mas as leis divinas, elas operam exatamente igual para todos. Então eu acredito que é por isso que dá para entender, porque é que ele diz que Hitler agora já está no céu. Vamos mais uma pergunta então. Mas eu fui criado para acreditar que o bem e o mal realmente existem, que o certo e o errado são opostos, que algumas coisas não são aceitáveis para Deus. Tudo é aceitável, e essa palavra aceitável também está entre aspas, para Deus. Pois como Deus poderia não aceitar aquilo que é? Rejeitar uma coisa é negar que ela existe. Dizer que não está certa é dizer que não é parte de mim, e isso é impossível. No entanto, mantenha suas crenças e haja de acordo com seus valores.
Porque esses são os valores dos seus pais, seus avós, seus amigos e sua sociedade. Eles formam a estrutura da sua vida e perdê-los seria desfiar o tecido da sua experiência. Ainda assim, examine-os um a um, parte a parte. Não destrua a casa, mas examine cada tijolo e substitua aqueles que parecem quebrados, que não suportam mais a estrutura. Olha que legal essa resposta de Deus, não é? Ele está dizendo que não é para rejeitar nada, não é nem para rejeitar as crenças que nós recebemos, que são os valores dos nossos pais, nossos antepassados, nossos amigos, nossa sociedade, mas que a gente deve fazer aquilo que aí o diabo diz ali no Mais Esperto que o Diabo, ao Napoleão Hill, que nós devemos pensar por nós mesmos. Aquela coisa me foi apresentado na minha religião que Deus era ciumento e vingativo, mas desde tenra idade que eu pensava, não, isso é impossível, não pode ser. E aí eu saí procurando, pesquisando, e aí Deus mandou manuais de instrução como esse, como os livros de Chico Xavier, que ressoaram mais com aquilo que eu entendia dentro de mim. Então ele dizendo, não destrua a casa, mas examine cada tijolo e substitua aqueles que parecem quebrados, que não suportam mais a estrutura. Suas ideias sobre o certo e o errado são apenas isso, ideias. São os pensamentos que criam e determinam quem você é. Haveria apenas um motivo para mudar qualquer um deles: você não estar feliz com quem é. De novo, um resumo aqui e disse tudo, não é? Que as ideias, então, todas essas crenças que a gente teve sobre certo e errado são apenas ideias. O que vai mudar é a nossa forma de pensar. Porque a nossa forma de pensar determina quem a gente é, determina o que a gente está vivendo. E aí a gente deve ter motivo para mudar isso, mudar os nossos pensamentos, e assim chegar a quem é, se esses pensamentos não estiverem nos fazendo felizes. Então, haverá apenas um motivo para mudar qualquer um desses pensamentos: você não está feliz com quem é. Então, se o que a gente não está vivendo, se a nossa realidade, aquilo que a gente está sendo, não está nos fazendo feliz, então a gente só pode mudar mudando os nossos pensamentos. Só você pode saber se está feliz, dizer a respeito de sua vida: essa é minha criação, meu filho, com o que estou muito satisfeito. Se seus valores servem para você, haja de acordo com eles, lute para defendê-los. Porém, procure lutar de um modo que não cause dano a ninguém. O dano não é um componente necessário na cura. Olha que legal. Isso demorou um pouco para eu entender, porque quando eu ainda estava na minha religião, teve uma época que eu queria enfiar a goela abaixo das pessoas, dos meus familiares que ainda estão todos, o que eu entendia sobre reencarnação, sobre que Deus não é ciumento e vingativo, sobre que se quem pensar isso não entendeu a mensagem de Jesus Cristo, e aí só causei conflito, só causei confusão. Então ele dizendo aqui: se seus valores servem para você, haja de acordo com eles e lute para defendê-los, mas lute de um modo que não cause dano a ninguém. Isso também é uma justificativa por eu ter conseguido vencer meus medos e estar vindo aqui ler esse tipo de livro no YouTube, porque assim aquelas pessoas que ainda que as minhas ideias, que o que eu estou dizendo, que os meus comentários e que os livros que eu leio chamam atenção e estão na mesma vibração que a minha, vão aproveitar de alguma forma, especialmente aqueles que não podem ler por eles próprios, por serem analfabetos ou deficientes visuais, ou que não têm tempo, que nem estão no caminho desse tipo de leitura. Aí então, dessa forma, eu acredito que eu não estou causando dano a ninguém. Não estou mais causando dano a ninguém, porque agora está tudo certo. Quem quer acreditar em um Deus ciumento e vingativo, eu entendi, acredita. E como Deus está dizendo aqui nesse livro, ele não tem a menor dúvida do final. No final vamos estar todos lá com esse Deus que é pai e mãe de todos e que não tem nada de ciumento e vingativo. E cada um, a ficha vai caindo quando cair, cada um capta quando capta. Tá bom, gente? Vamos ficar aqui então.
nesse primeiro vídeo da segunda parte do livro, e vamos para no próximo vídeo. A pergunta vai ser: o Senhor diz, haja de acordo com seus valores, e ao mesmo tempo diz que nossos valores estão todos errados. Me ajuda a entender isso, diz o Neil Walsh. Então vamos ver como é que Deus vai explicar isso para que a gente também entenda no próximo vídeo. Obrigada, e se você gostou, quiser comentar, compartilhar e curtir, eu te agradeço muito. Se você quiser entrar lá no meu canal e ver, tem muitos outros livros lá, esses que eu citei e muitos outros. Se você quiser ir, já que está lá olhando, se quiser aproveitar e se inscrever, eu também fico muito agradecida. Obrigada, tchau.